Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em 1 Samuel, o capítulo é 30. E sucedeu, quando Davi e seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclag e ferido a Ziclag e a queimaram com fogo. E haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que com ele estava ergueram sua voz e choraram, até que não mais tiveram forças para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor em seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Devo alcançá-los? E ele respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançará, e sem falta recuperará tudo. Assim Davi foi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegou ao ribeiro de Besor, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, ele e os 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. E eles acharam um egípcio no campo, e o trouxeram até Davi, e lhe deram pão, e ele comeu, e o fizeram beber água. E eles lhe deram um pedaço de bolo de figos e 2 cachos de uvas passas, e quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão nem bebido água havia 3 dias e 3 noites. E ele disse a Davi: a quem tu pertences? E de onde és tu? E ele disse: eu sou um jovem do Egito, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou porque 3 dias atrás eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Queretitas e ao termo que pertence a Judá e ao sul de Caleb, e queimamos Ziclag com fogo. E Davi lhe disse: podes tu me fazer descer até esta companhia? E ele disse: jura-me por Deus que tu não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te farei descer até esta companhia. E quando ele desceu, eis que eles estavam espalhados ao largo de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por causa de todo o grande despojo que haviam retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte, e não escapou dali nenhum dos homens, salvo 400 jovens, os quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam levado consigo. E Davi resgatou suas 2 esposas. E não houve nada que lhes faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que deles havia levado. Davi recuperou tudo. E Davi pegou todos os rebanhos e manadas aos quais eles haviam levado adiante daquele outro gado, e disse: este é o despojo de Davi. E Davi veio até os 200 homens que estavam tão fragilizados que não conseguiram seguir a Davi, os quais ele também fez com que permanecesse junto ao ribeiro de Besor. E eles se adiantaram para se encontrar com Davi e para se encontrar com o povo que com ele estava. E quando Davi se aproximou do povo, ele os saudou. E então responderam todos os homens ímpios e os homens de Belial, daqueles que foram com Davi, e disseram: como eles não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que recuperamos, salvo a esposa e os filhos de cada homem, para que eles possam guiá-los para longe e partir. Então Davi disse:
Vós não falais assim, não fareis assim, meus irmãos, com aquilo que o Senhor nos deu, aquele que nos preservou e entregou na nossa mão a companhia que veio contra nós. Pois quem vos atentará nesta questão? Mas como é a parte daquele que desce a batalha, também será a parte daquele que esperou junto aos pertences. Eles igualmente tomarão a mesma parte. E assim foi aquele dia. Daquele dia em diante, ele fez isso um estatuto e uma ordenança para Israel até este dia. E quando Davi chegou a Ziclag, ele enviou do despojo aos anciãos de Judá, aos seus amigos, dizendo: Eis aqui um presente para vós dos despojos do inimigo do Senhor, para aqueles que estavam em Betel, e para aqueles que estavam ao sul de Ramote, e para aqueles que estavam em Jatir, e para aqueles que estavam em Aroer, e para aqueles que estavam em Sifmote, e para aqueles que estavam em Estemoa, e para aqueles que estavam em Racal, e para aqueles que estavam nas cidades dos Jerameelitas, e para aqueles que estavam nas cidades dos Queneus, e para aqueles que estavam em Orma, e para aqueles que estavam em Borazã, e para aqueles que estavam em Ataque, e para aqueles que estavam em Hebron, e para todos os lugares onde o próprio Davi e os seus homens estavam acostumados a se refugiar.